Após Cruzeiro amassar o Bahia, a mídia vem em peso, né, galera? Estão falando aí de crise no vestiário, que o Jardim vai perder o vestiário, que Gabigol quer sair, que Dudu quer sair. Cara, vamos com calma que tá dando certo. É claro que tem jogador que fica insatisfeito, tá certo de estar insatisfeito de estar no banco, porque senão quer dizer que ele só quer o salário. E também tem jogador que agradece, como o Rodriguinho, como eu postei os shots aí do Rodriguinho agradecendo a Deus, ajoelhado, pelos 3 pontos do Cruzeiro, pela oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro e porque sabe que vai ter o seu momento. Cara, estão falando aí também de Everton Ribeiro retornar ao Cruzeiro. Tem jornalista que tem que tomar vergonha na cara, essa que é a verdade. Ficam o tempo inteiro trazendo notícia fake, cara. O Cruzeiro, se o Cruzeiro trouxesse o Everton Ribeiro, ele estaria maluco. Aí nós ia ter que arrancar o Matos de lá, à força. Ah, mas e se o Matheus Pereira sair? Cara, eu acho, pelo que eu tô vendo, o Matheus Pereira se entregando, dando a vida em campo, dificilmente ele vai sair. Se ele vê um projeto realmente que faça o Cruzeiro dar a volta por cima, é claro que ele vai querer participar disso. Ele quer, ele sonha ainda. Ah, ele quase saiu, quase. O cara é confuso, ele não tem a mente muito boa. Porém, se tiver, é claro que no meio do ano, para ele ficar e, né, para manter o contrato ou renovar o contrato, ele vai querer um chorinho a mais. Isso é normal de grandes jogadores, de empresário de grandes jogadores. Mas tem ele. E se ele sair? Se ele sair, cara, a gente tem aí opções, pelo menos para esse ano, como o Rodriguinho, que tem, se o time estiver bem encaixado, ele pode entrar ali no meio. Tem o menino da base aí, o Baptistella também, o italiano, que joga muita bola e já pode ser implementado para 2026. Então, para esse ano, a gente, mesmo se o Matheus Pereira sair, tem o Eduardo, tem o Christian também pode jogar ali. Matheus Henrique daqui a pouco está voltando. Agora, o que não dá para fazer é criar crise no cenário de Vitória, que os caras querem, de qualquer maneira, tumultuar o ambiente cruzeirense. Vai cuidar dos seus times devem estar muito bem. Seus times devem estar muito bem. O Cruzeiro, cara, passa por uma transição, né? A gente precisa entender isso. E eu acho que Gabigol vai ser muito importante. Vai ser o principal atacante do Cruzeiro, como o Dudu pode ser. O Dudu é um jogador muito técnico, porém vai depender da situação física dele, né? A gente sabe que joelho não é brincadeira. Eu rompi o ligamento do meu joelho em 2021, fiz a cirurgia e até hoje não tive coragem de voltar a jogar bola. Não é fácil. Se você não tiver a mente preparada e tudo mais, não é fácil. E outras, você não fica 100% quando você tem uma lesão tão grave, entendeu? Então ele vai ter que mostrar ali, é uma incógnita. Deus abençoe, que não dê nada, mas pode acontecer dele se lesionar, é muito difícil. Mas é um jogador que vai ter um aporte técnico muito alto. E por que insiste tanto no Wanderson? Primeiro, o Wanderson marca. E segundo, o Wanderson é o único jogador da era Leonardo Jardim. Foi o jogador que o Jardim pediu. Não é o cara que, nossa, eu queria. Se ele fosse escolher, ele traria o Mbappé. Porém, eles deram uma opção para ele. Ah, a gente está com a dívida, o Inter tem uma dívida com a gente, tem esse jogador lá, te interessa, interessa. Então, é o cara que ele pôs o dedo. O resto não. Então, não tem, é mais do que justo dele dar a chance pro cara. Se o cara não responder, até então tá fazendo a função tática. Técnica não entrega. Um jogador que fazia muito isso, eu não sei se vocês lembram, o Marquinhos no Cruzeiro, que a gente tinha da Goberto, tinha vários jogadores de qualidade, mas o Marquinhos estava sempre lá, porque entregava muito. Eu lembro do técnico falando, o Marquinhos volta para marcar, acompanha lateral, era sempre a mesma desculpa, fazia uma função que poucos veem. O Rafinha também, com o Mano Menezes, fazia uma função dessa também. Então é jogador de intensidade, jogador que é chato. Pode não ter tanta técnica, mas entrega na intensidade. E treinador adora isso, tá?
Então, como eu disse, eu acho que o Gabigol ainda vai ser muito bem aproveitado. Vai entrar, tá? Vai entrar, mas vai ter que ter um momento dele, entendeu? Assim que começar a dar errado, ou em algum jogo ali o Wanderson estiver mais cansado, pode entrar junto com o Caio Jorge, entendeu? Fazer ali um falso 9. E cara, agora uma coisa que eu falo com vocês, Lucas Silva, eu sempre disse isso aqui no canal, e muita gente critica o jogador, e a maioria que critica é torcedor de internet, que não vai no campo. Quando você vai no campo e vê o Lucas Silva jogar, é totalmente diferente. Se você vê só pela TV, parece que ele é lento e tal, mas se você vê a movimentação do cara, os passes que ele dá, essa cadência é o que eu sempre falei, desde que o Matheus Henrique entrou. Assim que o Matheus Henrique entrou, o Cruzeiro caiu. Por quê? Tiraram o Lucas Silva. Não acho nem que foi pelas outras substituições e nem pela falta de qualidade do Lucas Silva. É o que eu sempre falei. O problema de tirar o Lucas Silva é que tira a cadência. É o jogador que segura ali, que para pensar e com isso chama a marcação e aí a bola é entregue melhor para os atacantes e principalmente para o Matheus Pereira, que fica com mais liberdade para pensar, para fazer uma jogada de criatividade. O Matheus Henrique já é um jogador mais agressivo, não encaixa muito bem com o Matheus Pereira. Ele pega, ele desbrava, ele faz praticamente tudo, porém tira esse time que o Cruzeiro precisa ali no meio de campo, aquele jogador mais técnico, mais... digamos que o Wallace podia fazer isso, mas até hoje não conseguiu fazer, né? Jogadores assim, é claro que a gente está citando jogadores de nível muito acima, mas que eu já vi fazendo isso, Toni Kroos, Pirlo, são jogadores que conseguia sair com qualidade, deixando principalmente os meia atacante mais livres. Já o Matheus Henrique é um jogador mais agressivo. Acredito que os dois poderiam jogar juntos, tá? Ali, por exemplo, se tivesse, por exemplo, o Lucas Silva, o time ali no meio podia ser Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Aí quem perderia a vaga é o Christian. Eu acho que seria... É claro que o Christian está jogando uma bola boa também, teve aquele passe escandaloso, porém eu acho que com o Matheus Henrique ainda ganharia mais, tá? Mas não pode tirar o Lucas Silva do time. Todas as melhores fases do Cruzeiro, você pode ver, desde que o Lucas Silva voltou, teve época até sem o Matheus Pereira, que quem mandava no meio de campo do Cruzeiro e salvou o Cruzeiro foi o Lucas Silva. O Cruzeiro com o Seabra jogou muito mais que o Lucas Silva. Ele sempre teve nas melhores fases. E é sempre assim, o Matheus Pereira sempre jogou melhor com ele. Tira-se o time do time, né? Precisa de um jogador assim, que é muito lento, segura muita bola, tem que agredir. Não é assim, velho. Principalmente no futebol de futebol mais vertical, entendeu? É rápido, mas tem que ser rápido nas transições. Tem o tempo certo, não é simplesmente chutar a bola pra frente e achar que vai dar certo. Não é simplesmente pegar e sair driblando todo mundo e achar que vai dar certo. Esse tempo que ele segura, ele puxa 2, 3 marcadores para ele e dá um passe em profundidade, dá um passe no meio que vai conseguir achar um passe em profundidade. É o que acontece, entendeu? É um jogador que sempre foi necessário no time do Cruzeiro, mas sempre foi criticado por boa parte da torcida que não vai no campo, que não assiste e que só fica ali, ó. A gente não sabe nem se é atleticano e induzindo outros. Então tem que tomar cuidado com o que se ouve, com o que se fala na internet, tá? Esse último jogo, pra mim, ele foi o melhor disparado. Apesar que o Caio Jorge fez os 2 gols, ele foi o melhor disparado. Contra o São Paulo, ele tá entre os melhores também. E sempre entrou bem, cara. Sempre jogou bem e sempre teve aí sem reclamar. Entendeu? Então é isso. O Cruzeiro passa por um momento, né, de transição. E agora é aguardar as próximas rodadas e não deixar a mídia atrapalhar. Entendeu? Vamos boicotar essa mídia atleticana, essa mídia flamenguista, essa mídia palmeirense. Temos que ajudar a nossa mídia, nós que somos cruzeirenses, a fazer o Cruzeiro cada vez maior. Beleza, galera? Tamo junto, valeu, falou, fui!